Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez aqui unidos e reunidos em vibrações fraternas, mesmo distante fisicamente, mas ainda guardando esta energia no nosso coração, essa certeza desse elo indissolúvel que a doutrina espírita proporciona para nós, para cada um de nós. Independente de onde estejamos, estamos juntos, estamos unidos pelo amor, pela vibração fraterna, pela paz que emana nos nossos corações, embora os dias sejam de desafio e dificuldade. Mas estamos aqui mais uma vez, graças à tecnologia, estamos tendo a oportunidade de dar continuidade ao trabalho de orientação da doutrina espírita, trabalho esse que é de levar um pouquinho que seja da paz que o Cristo colocou nos nossos corações. Para iniciar o nosso trabalho de hoje, como sempre, não podemos deixar de iniciar com uma prece. Então elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus e os bons espíritos que nos amparem nesses instantes de dificuldade, de desafio e prova, que possamos perseverar sempre nos caminhos retos do bem, que Jesus possa nos envolver sempre com as suas vibrações de amor e paz. Maria, nossa Mãe Santíssima, nos conduza nessa caminhada difícil. E assim sendo, Senhor, certo do amparo dos benfeitores amigos, presente em cada um dos lares, em cada coração, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reflexão do domingo de hoje. Como Karina falou no domingo passado, nós estamos aí expandindo, as nossas possibilidades de levar a doutrina espírita para todos. Estávamos mais no Facebook, agora temos a nossa página no YouTube. Vocês encontram lá, Centro Espírita Bezerra de Menezes, Areias, porque tem uma infinidade de Centro Espírita Bezerra de Menezes, mas Areias, só nós. Então, hoje, nós falaremos sobre a loucura, as questões que inicia 375. É um tema bastante desafiador, porque nós não podemos nunca determinar que a loucura tenha um único motivo, Mas Kardec vem conduzindo essas perguntas aqui, trazendo a proposta daquele espírito, daquela criatura que encarna com uma dificuldade mental, e isso faz, consequentemente, que ele vá à loucura, que o leve à loucura, a essa desordem física, que é uma desordem física, nesse caso. Mas nós temos vários motivos para a loucura. Mas vamos iniciar. E aí Kardec pergunta, qual é a situação do espírito na loucura? Muitas vezes nós vimos pessoas com distúrbios psicológicos, e aí a gente fica questionando, por que será? Como se deu dessa criatura já nascer dessa forma, ou dessa criatura tornar-se assim? E os espíritos respondem a Kardec. O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Significa dizer aqui, nesse primeiro momento, que nós espíritos quem exerce autoridade sobre a matéria. Mas, vamos lá. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Embora tenhamos alcançado avanços espirituais, quando nós mergulhamos no corpo de carne, fatalmente nós precisamos trilhar conforme a condição desse jumentinho, como nos dizia Francisco de Assis, Que uma parte ou um conjunto desses órgãos seja alterada, sua ação ou suas impressões naquilo que concerne esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde o olho, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo. Imagina agora que o órgão
que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturado, deve-lhe resultar uma perturbação, da qual por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. Então os espíritos respondem a Kardec que nós, embora o espírito tenha uma plenitude, mas ao mergulhar no corpo material, nós nos condicionamos a esse corpo, a condição que esse corpo nos dá para trilhar aqui a nossa trajetória na matéria. Então, se porventura encarnamos com algumas dificuldades, com debilidades no corpo físico, nossa condição de externar sobre esse corpo vai seguir essa lógica. Se nós tivemos um olho com defeito, um olho com uma deformidade, fatalmente nós teremos dificuldade de ver através desse órgão físico. Então, acontece da mesma forma com a condição da loucura. A loucura é algo que está no cérebro, né? Na condição de sinapses cerebrais e essas condições que impede que o espírito tenha plena autonomia sobre a matéria. Porém, nós não podemos esquecer que essa limitação está restrita ao corpo físico. E aí Kardec ainda vai questionar. É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Então quer dizer, você encontra com uma criatura em estado de loucura, você pode atribuir que o que está louco é o corpo e não o espírito em si. E aí os espíritos respondem sim, mas é preciso, olha lá como eu falei, não tem nenhuma resposta aqui, não tem nenhuma pergunta que o resultado é absoluto. Tudo vai depender de uma série de questões. E aí os espíritos respondem sim, mas é preciso não perder de vista que do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, esta reage sobre ele em uma certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pelas alterações dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quanto a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acaba por sobre o espírito uma influência, da qual não se livra senão depois da sua completa separação de todas as impressões materiais. Nós sabemos que não é instantâneo a nossa mudança. No momento em que nós despojamos do corpo material, nós nos tornamos livres das impressões materiais instantaneamente. Há um processo para que isso aconteça. E conforme a nossa condição de espírito mais evoluído ou não, nós vamos tendo mais facilidades ou dificuldades de se libertar das impressões da matéria. É comum nas reuniões mediúnicas nós encontrarmos irmãos já desencarnados que não se dão conta que desencarnou, que estão presos, ficcionados ali naquelas questões que vivia na matéria. Então, da mesma forma, a loucura. E ele deixa uma situação aqui que nos traz uma reflexão do tempo prolongado da criatura nesse estado de loucura. Há muito tempo é uma luta já dos psiquiatras, dos psicólogos, a luta antimanicomial. O que quer dizer isso? Nós sabemos que há tempos atrás, as pessoas em estado de loucura, as tidas como louco, elas eram completamente isoladas da sociedade. E colocar um louco junto com tantos outros loucos, a gente só vai promover uma loucura cada vez maior. E a doutrina espírita, ela nos traz a condição de que, embora a criatura venha com essa condição por uma necessidade de espiar, por uma prova, nós temos ao nosso favor a providência divina que rege os nossos destinos para facilitar, favorecer a nossa condição aqui na matéria.
porque a nossa condição espiritual, de evolução espiritual, é aqui, no momento em que encarnamos. E quando nós deparamos com situações como essa, no lugar de colocar a criatura de forma isolada, totalmente desumanizada, segregada da sociedade, é importante que haja um acolhimento, até para que ela não prolongue esse estado de loucura, ou que vai potencializando esse estado de loucura. Então nós temos esse compromisso. E hoje a psicologia, a psiquiatria já trata o doente mental de forma muito mais humanizada, de forma muito mais pacífica, porque antes era mesmo tido como um pavor alguém que estivesse em estado de loucura. E hoje há uma série de situações que podem ser contornadas. E essa pessoa pode fazer parte da sociedade. E depende de várias situações, né? Cada situação a gente vai colocar. Temos o estado de loucura que acontece, que não é por uma situação patológica necessariamente, é por influências espirituais. E nesse sentido, a doutrina espírita tem total autonomia de agir por meio de passes, orientações pelo espírito que porventura esteja próximo àquela criatura, causando essas impressões de loucura. Então nós seguimos. Por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Não é tão comum. Nós, principalmente, pensando aqui há 100 anos atrás, 50, talvez não precisamos ir nem tão longe, mas também nos momentos atuais, quantas pessoas que se vê nesse estado de loucura e cometem suicídio. E aí, por quê? Os espíritos respondem. O espírito sofre com o constrangimento que experimenta, com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente, por isso busca na morte um meio de romper seus laços. E sabemos que a morte não interrompe absolutamente nada. A morte nessa busca, né? Nessa ação contra si. E cada vez que nós experimentamos um momento de dissabor e olhamos para o suicídio como uma saída, nós estamos infringindo diretamente contra o nosso Criador. Mas por que acontece na loucura? Lembra que nós refletimos que o espírito ele tem a lucidez, porém no corpo material, é no corpo que ele encontra essa debilidade, essa dificuldade de dar vazão? Em raros momentos de lucidez, acontece esse estalo para buscar no suicídio a interrupção, porque ele reconhece as dificuldades que é habitar esse corpo defeituoso, esse corpo incapaz de ter uma vontade própria, esse corpo que não consegue reger conforme a vontade. Então busca nisso, mas nenhuma busca para o suicídio tem justificativa, né? Sabemos, e é importante essa humanização até para dar a essa pessoa a condição de se sentir capaz, embora as dificuldades e as limitações inerentes à sua condição. Então, o espírito do alienado se ressente depois da morte, do desarranjo de suas faculdades, né? Depois da morte. Como é que ele se sente, um espírito de um louco? Ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha. Refletimos sobre isso, né? Então, conforme nós já nos antecipamos, e Kardec ele vai muito metodicamente fazendo as perguntas no mesmo sentido, mudando algumas palavras, para dar a nós esse entendimento mais ampliado. E aí, conforme Kardec vai insistindo nas perguntas, e ele faz de forma diferente, os espíritos respondem também de uma abertura maior, dando para cada um de nós uma compreensão mais aprofundada, nós vamos vendo aí que nós não temos esse botãozinho de liga e desliga instantâneo ao desencarnarmos. Quando desencarnamos, nós levamos as impressões do corpo físico.
E se nós estamos numa condição de loucura, embora a condição esteja diretamente ligada ao corpo físico, quando nós nos vimos ou nos deparamos no corpo ou no mundo espiritual, nós ainda guardamos muitas impressões que ficaram aqui, por tantas vezes sendo repetida no corpo material. Então não acontece instantaneamente, não é uma forma automática. O espírito, ao desencarnar, se liberta completamente de todas e quaisquer impressões que ele tenha no corpo material. É preciso um processo de readaptação no mundo material, de conscientização, né? De entender que ele está, de fato, livre daquelas amarras da matéria, daquilo que o limitava. E essa compreensão vai depender da condição que esse espírito se encontra, da condição vibratória, do que foi o compromisso dele para vivenciar essa experiência na matéria. E independente de qual seja o propósito, ele não será instantâneo, por mais que nós tenhamos aí já a condição de liberdade plena do espírito. Porque Divaldo, certa vez, uma pessoa perguntou para ele: Divaldo, eu queria muito saber como está meu pai. E Divaldo conhecia o histórico do pai dessa pessoa. E essa pessoa, porque muitas vezes as pessoas já sabem as respostas, mas querem ouvir de nós algo que vai acalentar seu coração, mesmo elas no seu íntimo sabendo que não vai ser bem assim. E esse pai da pessoa que interrogou Divaldo era um alcoólatra, tinha muitos vícios e fatalmente não estava completamente liberto dessas energias que foi potencializando durante a sua existência. E aí ela perguntou: como é que tá meu paizinho, Divaldo? Você acha que ele já tá pleno, livre daquele corpo que o aprisionava? E Divaldo só perguntou para ela assim: como seu pai vivia? Ah, ele bebia muito, né? Então, quer saber como uma pessoa tá no mundo espiritual? É só saber como ela vivia no mundo material, porque a criatura continua repetindo esses comportamentos ou vai continuar por um tempo impregnado dessas energias que ele potencializou, que ele plasmou no seu espírito. Então não acontece instantaneamente. Por isso é importante a gente zelar pelo nosso corpo material, nós cuidarmos do nosso jumentinho. Esse corpo que nós aqui estamos, ele é para dar-nos condições de vencer essa etapa de desafio da nossa existência, da nossa encarnação, da nossa fase de elevação espiritual na matéria. Não é gratuitamente, não é para fazer de qualquer jeito. É um propósito que o Criador nos deu e uma oportunidade, então, que tenhamos a plena condição de sabermos usar da forma mais sensata possível, zelar pelo nosso corpo, assim como nós precisamos zelar pelo nosso espírito. E por fim, os espíritos perguntam: por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Veja que são perguntas que vão se repetindo para reafirmar uma resposta, um entendimento. E aí os espíritos respondem: é uma lembrança. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve conhecimento de tudo o que passou durante a sua loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que quando mais durar a loucura durante a vida, mais tempo dura essa opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente algum tempo de impressões dos seus laços. E não vamos aqui categorizar o louco somente sobre aquele que nós popularmente dizemos aí que joga pedra. Tem muitos loucos tidos como sãos, muitos loucos engravatados, muitos loucos que fazem parte da política, que fazem parte até mesmo da ciência, mas que tem ali no seu desenvolvimento alguma deformidade que os faz agir
contrário àquilo que deveriam. Então, quando isso acontece, a loucura, ela não é somente essa desordem psicológica completa que faz externar na criatura um entendimento de que ele não está de acordo com as suas faculdades mentais. Então, acontece de que pessoas desse comportamento desvairado, desregrado, desencarnam e ao chegar no mundo espiritual, por ter cometido tantos atos insanos, precisam ficar guardadas, resguardadas, até tomar consciência das atrocidades que cometeram. Exemplo disso é o espírito de Hitler, que de tão perturbado que chegou no mundo espiritual, precisou ficar adormecido para não se perturbar tanto, desde aqueles que o acusavam pelas atrocidades até a sua consciência que o acusava também. E tantos outros que vêm para a reunião mediúnica totalmente enlouquecidos, sem compreender que cometeram tais atos e estão ali vivendo um conflito diante da realidade que agora se desperta diante deles. Então há muitas formas de loucura, mas há a misericórdia divina atuando sobre cada um de nós. Porque nada dura para sempre, nenhuma dificuldade será eterna para o nosso espírito. Todos nós temos a oportunidade do Criador para reajustar, mas nós precisamos atentar sobre as nossas ações, sobre os nossos atos, acolher aquele irmão que se encontra perturbado, que encontra-se em dificuldade de conduzir com serenidade a sua própria existência. Então nós fazemos parte desta grande família universal. Que Deus continue embalando os nossos corações, asserenando os nossos pensamentos, que nesses momentos que muitos de nós, tidos como sãos, estamos prestes à loucura, pelo isolamento, pela essa doença devastadora, pela condição política que nós estamos vivenciando, mas tudo faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. Que Jesus guie os nossos passos, conduza o nosso entendimento a essa plenitude. Oremos. Senhor Jesus, gratos estamos por mais uma oportunidade de aprender sobre os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Que cada irmão neste momento receba bálsamos de refazimento. Cada irmão que encontra-se acamado nos leitos dos hospitais ou nos leitos domésticos, que a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes visite cada um deles, acalme os seus corações, deem a serenidade de dias melhores e a certeza do amor infinito de Deus, tutelando por cada um de nós, os seus filhos amados. Até a próxima, que se Deus nos permitir. Um grande abraço para todos.